E ontem tivemos aí um dia histórico e hoje tem tudo para ser mais ainda. Isso porque ontem a Dilma fez história na cúpula dos BRICS. O BRICS está tendo aí cúpula entre dias 22 e 24 de outubro. Hoje devem acontecer aí, estão acontecendo nesse exato momento aí, as sessões entre os países e reuniões bilaterais. O Lula não foi, mas a Dilma está representando aí não só o Brasil, mas também o Banco de Desenvolvimento do BRICS, e o Celso Amorim, chanceler do Lula, também está lá representando o Lula. A Dilma teve encontro bilateral com o Putin e a Dilma também se encontrou aí com vários líderes mundiais. E pela primeira vez, olha, pela primeira vez desde eu não lembro quando, talvez mais de 10 anos, Dilma Rousseff foi citada no Jornal Nacional sem uma citação negativa. E eu digo 10 anos, alguns vão falar, mas Thiago, 10 anos, 2014, ela era presidenta ainda. Mas todas as citações da Dilma, quando ela era presidenta, eram citações negativas. Principalmente de 2013, quando começaram as jornadas aí que parte da esquerda antipetista adora, em diante. Aí era só citação negativa a Dilma, principalmente aí no período eleitoral, aí depois que ela ganhou a reeleição, aí o Jornal Nacional desceu a ladeira, o jornalismo ficou de lado e virou ativismo político neoliberal anti-PT. É isso. Dessa vez não. Depois de muitos anos, vimos Dilma no Jornal Nacional sendo tratada aí com pompas, como a presidenta do do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Vou te mostrar aí a matéria, que mostra também um pouquinho, pela primeira vez, a gente vê aí que o Jornal Nacional teve que admitir que os BRICS estão aí dominando, os BRICS estão fazendo história. Muitos jornalistas, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente na China, isso é muito dito, e olha, é muito importante, essas informações praticamente não chegam ao Brasil, mas é muito importante saber o que a imprensa chinesa está falando. A imprensa chinesa trata esse encontro dos BRICS como o mais importante do século. É isso que vai delimitar aí o que vai acontecer no século XXI daqui para frente. Então tivemos aí quase um quarto de século, né? Estamos em 2024. Nos próximos 76 anos desse século, o que vai acontecer? Tudo será definido aí neste encontro. Então é muito importante. Os BRICS estão negociando hoje aí, né, nesse exato momento aí, enquanto eu gravo o vídeo, eles estão negociando quem serão os novos países que vão aderir. Eles vão criar um novo tipo de membro, então tem 10 membros atualmente, e eles querem criar aí um tipo de membro que são membros que não têm ali poder de voto, mas que são parceiros comerciais. E aí 30 países pediram a adesão. Começou a circular uma lista aí na imprensa russa, uma lista de países que devem aderir aos BRICS. Inclusive a Globo divulgou a lista, a Globo começou aí, está se rendendo ao que acontece, porque a gente sabe que o Jornal Nacional, Globo News, enfim, a Folha, Estadão, Veja, Band, eles não fazem jornalismo, eles fazem ativismo político pró o que os bancos querem, o que os patrocinadores querem, e geralmente esses patrocinadores recebem ordens lá de cima. E quando eu digo de cima, olha no mapa lá para cima, Estados Unidos. A ordem vem de lá. E aí eles fazem o que mandam. Só que às vezes chega num nível em que se você ignorar tal coisa, aí pega mal. Por quê? Porque estamos falando aqui de um evento que daqui 30, 40 anos todo mundo vai falar. Assim como há alguns eventos, alguns encontros no século XX, em que hoje a gente fala, nossa, aquilo delimitou ali o que aconteceu depois, temos agora, acontecendo nesses dias, algo que vai delimitar o que vai acontecer nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, talvez realmente, como dizem, no resto do século. Então, não tinha como ignorar. E aí eu vou te mostrar aqui, trecho aí da matéria do Jornal Nacional, sobre, inclusive mostrando a Dilma, e mostrando um fato. Quem me segue lá no Blue Sky, no Twitter, até no Instagram, eu coloquei alguns vídeos, mas a maioria é no Twitter porque não cabem no Instagram, tem vídeo que tem mais de 1 minuto. E aí eu mostrei a Dilma se encontrando com Putin, logo que ela aperta a mão do Putin, ele fala, estou muito feliz em revê-la. E aí a tradutora, ele fala em russo, né? Ele fala ao pé do ouvido dela, e a tradutora, que é uma portuguesa, fala em português de Portugal, ela traduz já na hora. Também mostrei um trecho de um encontro da Dilma com o Putin, em que ela vai falando, né, e o tradutor russo vai traduzindo, e ela fala aí que é o processo de desdolarização agora, de investimento no BRICS. Esse é o novo aí, esse novo não, já faz tempo, né, que eu tô falando isso aqui, mas esse vai ser o foco a partir de agora. Vamos lá, então, com vocês, matéria do Jornal Nacional aí,
sobre Dilma Rousseff. O primeiro compromisso do presidente russo foi com a ex-presidente Dilma Rousseff. Primeiro agora compromisso. presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Dilma defendeu o fortalecimento do bloco. O sistema financeiro internacional baseado no dólar é uma barreira para a Rússia desde que o Ocidente começou a impor uma série de sanções por causa da invasão à Ucrânia. Mas além de tentar uma alternativa à moeda americana, Putin também está usando esta cúpula do BRICS aqui em Kazan para tentar mostrar que o Ocidente não conseguiu isolá-lo e se apresentar ao mundo como líder de um bloco forte e unido. As sessões dos chefes de Estado só começam amanhã. A principal discussão vai ser a criação da categoria de países parceiros. Cerca de 30 tinham se candidatado. Hoje circulou uma lista extraoficial com nomes dos que devem ser aceitos. A Venezuela ficou fora. Putin aproveitou a presença dos maiores líderes não ocidentais para reuniões bilaterais. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ofereceu ajuda para intermediar o fim da guerra na Ucrânia e disse que os problemas devem ser resolvidos de forma pacífica. O presidente chinês Xi Jinping, a quem Putin chamou de querido amigo, foi outro a incluir a guerra na conversa. Xi disse que a situação internacional está tomada pelo caos e classificou a parceria estratégica Pequim-Moscou como uma força para a estabilidade. O governo do Líbano anunciou hoje que... Tá aí, ó. Tá aí. A matéria também falou sobre o Lula, que o Lula vai estava estudando aí se ia discursar por videoconferência ou não. Enfim, o que acontece é o seguinte, eles falaram sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia começou a tomar como prioridade a desdolarização desde as sanções. A desdolarização aí já é prioridade aí da Rússia e da China bem antes do conflito lá na Ucrânia, mas bem antes, já era ali. Isso começou a acelerar, e aí podemos dizer que é coincidência? Sim. Por quê? Porque começou a acelerar quando o Lula ganha a eleição em 2022, e o Lula ganha a eleição aí 10 meses depois que começou o conflito na Ucrânia. E aí o Lula colocou a Dilma como presidenta do Banco do BRICS. A Dilma chegou e fez uma devassa no que estava acontecendo lá no Banco do BRICS. Ela mudou tudo. A Dilma começou a acelerar rapidamente o processo de desdolarização, passou a fazer reuniões não só com o Putin, mas também com o presidente da China, reuniões aí praticamente mensais com um ou com o outro, e aí os dois são aí os principais líderes aí desse processo, e a Dilma passou a ser aí a terceira pessoa aí liderando esse processo, porque ela tá aí no lugar certo na hora certa. E aí a Dilma começou a fazer investimentos em dezenas de países. O Banco do BRICS, para quem não sabe, funciona praticamente como o BNDES. BNDES é o Banco aí Nacional de Desenvolvimento do Brasil. O Banco do BRICS chama Novo Banco de Desenvolvimento. Olha, o nome é bem parecido. O que faz o BNDES? Alguém tem um projeto aí, quer fazer uma empresa, mas não tem a grana. O BNDES vai lá e fala, eu confio aí no seu projeto, eu vou te financiar aí com juros bem baixinhos, você faz aí seu projeto, sua empresa, você vai lucrar, e aí você me paga com juros baixinhos aí em um tempão. Às vezes até começa a pagar o empréstimo depois de um bom tempo. Pois bem, exatamente para a empresa que foi criada ali, tem um tempo ali para ter capital de giro. O Banco do Desenvolvimento do BRICS faz praticamente a mesma coisa com países emergentes. Você tem um país aí, você quer obras de infraestrutura para melhorar aí a sua indústria, principalmente indústria, estão focando em indústria. Por quê? Porque o imperialismo americano e europeu trata a gente aqui do sul global como pasto. O plano deles era o quê? Que a gente vira um mega pasto aqui no Brasil e nos países da África, da Ásia, da América Latina, etc. A gente só vai produzir emprego lixo, que é emprego que paga bem pouco, que é emprego aí na zona rural. A gente sabe que emprego na zona rural paga bem menos, e eles vendem pra gente todo o maquinário, e eles vendem pra gente carros e coisas industrializadas que geram empregos com salários altíssimos. Aí eles são países de terceiro mundo, e a gente vai ser país em que quase todo mundo aí está desempregado, porque empregos na zona rural hoje, quase tudo é maquinário, e os poucos empregos que geram são empregos com salários bem baixinhos. Então você tem alguns poucos empresários multibilionários, você tem esses empresários corrompendo políticos corruptos, é só ver aí o agro e o bolsonarismo, corrompendo uma imprensa corrupta, é só ver aí na Globo que o agro é tech, o agro é pop, e aí você tem uma
massa de pessoas muito pobres, e quanto mais pobres, melhor, porque aí essas pessoas vão ser mão de obra barata, desesperada, para fazer o que o império quer. Aí eles podem fazer, produzir aí na África, como fazem em Bangladesh, todas as roupas que os europeus compram. Então o europeu vai lá e paga 1.000 euros numa roupa que foi produzida lá por uma pessoa que ganha 2 dólares por dia, ou menos. Então é isso. E se esses países se desenvolverem, aí vai ficar mais cara a produção. Então não é bom para os europeus e para os americanos. Então esse é o plano deles. E aí o BRICS faz o oposto. Não, vamos investir em indústria. Por que vocês vão comprar carro lá da Alemanha, da Volkswagen da Alemanha? Não, faz carro aqui na África também. Tem que ter, então, engenheiro na África ganhando aí 3, 4, 5, 6 mil dólares por mês. Tem que ter gente trabalhando nas fábricas de carro, ganhando um bom salário. Tem que ter gente aí, ó, produzindo também. E para fazer carro precisa do quê? Maquinário. Faz o maquinário aqui também. Faz num país da Ásia, faz no Brasil, faz na Argentina. Bom, a Argentina agora não dá mais. Faz na Bolívia, faz nesses países. Vamos nós nos desenvolver sem precisar deles, porque a gente virou praticamente colônia deles. Hoje nós somos neocolônias. E aí o que acontece? A Dilma foi lá e tá tendo essas reuniões. Aí, olha só, os Estados Unidos estão em pânico, em pânico. Eu vou te mostrar aqui um trecho do encontro aqui da Dilma com o Putin, coisa que eu publiquei lá nas outras redes. Vou te mostrar aqui. Esse é o momento que a Dilma encontra com o Putin, tá? Ela encontra com ele. Aí ele tá chegando, foi o primeiro encontro dele, foi com ela. Ela fala bom dia, ele fala em russo. A tradutora traduz ali pro português, não deu para escutar direito que tá bem baixinho, né? Mas ele fala, ó, muito feliz de reencontrá-la. Aí depois a Dilma tá falando com o Putin. Altamente aquilo que a sua excelência fez durante o último ano. Вообще, это хороший, развивающийся и перспективный институт финансовый. Isso é bom instituto que está em desenvolvimento. С 2018 года, 2018, профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов. Desde 2018 foram financiados 100 projetos no valor de 33 bilhões de dólares. Fala aí, ó, com todo respeito à tradutora, e se fosse do polonês para o português, eu traduzo mais rápido que ela, viu? Russo eu não falo ainda. Pois bem, aí o Putin chegou a falar também com o Xi Jinping sobre o Lula. Ele falou que o Lula ligou para ele ligou para o Lula para ele, e aqui eu vou te mostrar o trecho do Putin com o Xi Jinping falando do Lula, os dois aqui. Ну, как известно, по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет 4 часа только по местному времени, как-то негуманно, но он все-таки настаивает, говорит, нет, я хочу лично принять участие, хотя бы по видеоконференции. Вот, и хочу передать вам от него самые лучшие пожелания. Os dois aí que são amigos do Lula e aí líderes aí do processo aí de acabar com o imperialismo. Eu vejo aí uns web revolucionários criticando o Lula e falando um monte, nunca ajudaram o Brasil em nada, e tá lá o Lula liderando junto com a Dilma o processo de acabar com o imperialismo. Alguns web revolucionários, tem um aqui outro dia, que são financiados por fundações do mercado financeiro americano. Aí você fala, que coisa, né? Quem paga as contas desses caras são literalmente o imperialismo. Mas eles criticam o Lula e a Dilma, que são aí quem estão lutando contra o imperialismo. Aí você vê quem está de qual lado. Aí isso da desvalorização causou um pânico, está causando pânico. É por isso que eu falei outro dia aqui, os democratas têm um tipo de projeto de tentar acabar com a expansão do BRICS, que é fazendo guerras. O Trump tem um outro tipo, que é guerra comercial. O Trump falou disso, isso virou aí tema na eleição americana. O vídeo do Trump está em inglês, tá? Eu vou até mostrar aqui o vídeo, mas está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui para você o importante do que ele fala, tá? Vou deixar aqui até mais rápido. Aí está o Trump. Sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency. We're not going to salute the dollar anymore. Ele fala, ó, os países chegam para mim e vão falar. Se os países chegarem para mim e falarem, olha, senhor, eu gosto muito de você, mas a gente não quer mais ficar aí nesse sistema do dólar, a gente não vai mais usar o dólar. Aí, Trump.
you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. Ele falou, você vai pagar então 100% de taxas, de impostos, para tudo que você vender nos Estados Unidos. Eu espero que você venda muito para os Estados Unidos, mas você, eu adoro seus produtos, mas você vai pagar 100% de imposto para poder vender para os Estados Unidos. Aí ele diz. Aí ele diz, aí esses países vão chegar para mim e vão falar, senhor, vai ser uma honra de continuar usando o dólar. Quer dizer o Trump o seguinte, que se ele for presidente, ele vai colocar 100% de imposto nos países que pararem de usar o dólar nas suas transações, ou seja, se o Brasil fizer uma transação com a Bolívia e resolver usar real ou a moeda da Bolívia, aí o Brasil e a Bolívia vão ser taxados nos Estados Unidos em 100%. E aí, segundo ele, esses países virão aí rastejando, dizendo, não, desculpa, a gente não vai voltar a usar o dólar. Olha, isso é um tiro no pé daqueles, mas de canhão no pé, de canhão. Por quê? Um dos maiores projetos aí do imperialismo europeu e americano, estadunidense no caso, é o quê? É fazer com que nós viremos um pasto e aí a gente venda produto bem baratinho para eles. Tanto é que o maior projeto aí do imperialismo estadunidense nesse século, no comecinho do século, que foi barrado pelo Hugo Chávez, por isso que eles odeiam tanto o Hugo Chávez, era a ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas, que é fazer com que a gente vendesse produtos para ele, produtos rurais, produtos aí da agropecuária, sem imposto. O projeto dos europeus de manter o imperialismo deles com os sul-americanos é o quê? É o acordo com a Mercosul e União Europeia, que o Lula está enrolando faz 20 anos. O Lula fala que quer, mas está enrolando. O Bolsonaro quase assinou essa desgraça. Por sorte não conseguiu. Por quê? Porque faz com que a gente venda para ele sem imposto. Aí a estratégia genial do Trump é o quê? É meter 100% de imposto. Sabe o que vai acontecer com a inflação nos Estados Unidos se ele faz isso? A classe média americana vai virar super pobre. A classe pobre americana, ela tá cheia, o que mais tem nos Estados Unidos é gente pobre. A classe pobre americana vai passar fome. Já tem muita gente lá passando fome, mas eles vão passar fome mesmo. Tá? É isso que vai acontecer. Então é um mega de um tiro no pé aí o plano do Trump de achar... Talvez ele convença meia dúzia de países que tem aí uma dependência muito grande de vender alguma coisa para os Estados Unidos. Os empresários vão tentar dar golpe, coisa assim, igual alguns do agro iam ficar bravos no Brasil. Mas olha... Ah, nossa, vamos parar de vender para os Estados Unidos. Tá, a gente vende para a China, para a Rússia, para esses outros países aí que tem população gigantesca. E olha... muitos aí com muita grana do Banco do BRICS, exatamente para comprar muito. É isso, viu? O mundo tá mudando e a Dilma e o Lula aí estão na vanguarda da mudança do mundo e até o Jornal Nacional teve que se render a Dilma. Olha, nenhuma menção negativa. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!